Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, apresentam bastidores do projeto Arte Entrecortando a História. Olá pessoal, boa noite. Hoje estreia 9 horas Arte Entrecortando a História no YouTube. E eu vim aqui falar um pouco sobre esse projeto. Sinopse, vamos falar um pouquinho da sinopse. Seguinte: 10 artistas das mais diversas linguagens e regiões do estado do Rio de Janeiro respondem com uma obra artística a seguinte pergunta: independência ou morte no Brasil de 2022? Bom, e todas essas obras, essas intervenções artísticas, elas são entrecortadas na fala de um professor de história, o professor Felipe Robledo, que fala um pouco sobre esse processo de independência do Brasil. E é isso, gente. Estreia hoje. Não percam. Sigam o canal. É isso. O Homem que Sabe, Viviane Mosé. O mundo contemporâneo, especialmente com a modernidade, fez nascer uma
Opa, estamos online, estamos ao vivo. Acho que sim, é. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Amanda Ramos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes nessa live tão linda que eu venho aqui com muita alegria apresentar a vocês esse projeto. Esse projeto se chama A Arte Entrecortando a História e estamos muito felizes por nós ter sido... Eita, embolei tudo, tô um pouco nervosa. Estamos muito felizes por ter sido contempladas pelo edital Retomada Cultural 2, com foco no bicentenário da independência. E aqui eu queria agradecer imensamente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, ao governo do Rio de Janeiro, por ter viabilizado esse projeto, né? A realização desse projeto. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que toda a equipe nós fizemos com muito amor, com muita alegria, para entregar sempre o melhor para vocês, tá? E agora eu queria convidar para estar aqui com a gente a nossa diretora criativa, a idealizadora do projeto junto comigo, Simone Calil. Cadê? Simone Calil já tá aí? Cadê Simone Calil? Vamos ver. Cadê? Como é que eu convido? Pedir. Dá pra. Peraí, aqui, eu acho que é por aqui, hein? Foi? Será que foi? Mandei. Simone? Oi, Amanda! Entrei. Entrou. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui falando desse projeto que a gente tem um apreço enorme, né? Uma alegria, assim, gostamos tanto do resultado final que vamos lançar. Em breve todo mundo vai poder dividir com a gente essa opinião sobre o que fizemos em equipe. Isso. E, Simone, conta um pouquinho para a gente sobre o projeto, um pouco da sinopse para o nosso público, para eles entenderem. Isso, o projeto, ele é, como você falou, né, é do edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. Foi um edital público com foco no bicentenário da independência. E aí a gente fez a seguinte pergunta para 10 artistas. São 10 artistas de diferentes regiões do estado, cada um na sua linguagem, e a pergunta era: independência ou morte no Brasil de 2022? E cada grupo ou artista respondeu com uma obra. Então, acho legal até a gente citar aqui as pessoas, né? Vai ter a participação daqui a pouco da Débora Neto, que é uma pintora que participou do projeto. Então, tivemos Débora Neto na pintura, ela é de Itaipuaçu. Fábio Lima Lacerda, com acrobacia, ele faz um trabalho interessantíssimo. Assim, ele faz uma sequência de acrobacias com o hino da independência tocado de trás para frente, para falar desse atraso, né? Tivemos a Mímica em Trânsito com Beth Zalkman e Toninho Lobo, que são da capital do estado, e eles fazem uma história com mímicas para falar desses valores que são importantes para a democracia. Não vou ficar dando muito spoiler, não. A Débora, vocês têm que assistir. A Débora tem um quadro incrível de colagem, ela vai falar um pouco da técnica que ela usou. Jéssica Freitas, que é atriz e dançarina, respondeu também com uma coreografia ao som de uma áudio performance da Black Iva. Tanto Jéssica quanto a Black Iva são da capital do estado. Jefferson Almeida, que é ator, fez uma cena assim muito emocionante, potente,
sobre a morte nas artes em 2022, não vou falar mais o que. O João Vitor Novaes é de Angra dos Reis, também faz uma cena assim, muito emocionante. Verônica Rocha, de Paraíba do Sul, queridíssima. Ela também, atriz, faz uma cena sobre essa morte da independência, que é lindíssima. O Eduardo Bruno, ele é de Teresópolis, mas radicado em Macaé há muitos anos, é um músico que traz composições originais para o nosso projeto. De quem já falamos? Quem falta? Falamos da Mímica em Trânsito, né? Da Beth e do Toninho. Isso, acho que dos nossos artistas... Pela metade, quase mata a fofoqueira, o Yuri Botelho tá... Tem que ser o Yuri. Ai, e todas essas performances, essas intervenções... Eita, tô embolando tudo hoje. A dubladora aqui de Centavos hoje. Tô animada, tô emocionada. E todas essas intervenções artísticas estão entrecortadas, né, pela fala do professor Felipe, professor de História, que vai explicando, né, o processo da independência do Brasil. O Felipe Robledo é um professor de História muito articulado, né, e ele fala sobre esse processo, talvez não tão democrático, da independência do Brasil, e de um processo que não foi estudado pela nossa geração, que os livros foram se atualizando, e aí ele vai falar desse protagonismo preto, como que a escravidão, ela foi, né, o último país do mundo que aboliu a escravidão foi o Brasil, e como que isso está diretamente ligado ao processo de independência, porque haveria independência, mas teria que haver a manutenção de um sistema escravocrata. Isso a gente não estudou. A geração de agora já começa a ter acesso a essa informação. Então é muito interessante como que as obras vão sendo entrecortadas por essa fala, que é uma fala tão necessária, que é uma fala também muito argumentada para as obras, né? Então, só vamos rever se a gente não esqueceu ninguém dos artistas. Falamos Jefferson Almeida, Jéssica Freitas, Black Iva, Beth Zalto, Toninho Novo, João Vitor Novaes, a Verônica Rocha, Fábio Lima Lacerda Lima e a Débora Neto. Não, falamos dos 10 artistas e das suas múltiplas regiões. E aí foi isso. Aí o resultado final é um vídeo, ó, o spoiler, Yuri, de 20 minutos, mas que, pelo que quem já assistiu, diz que passa rápido, não é não, Amanda? Ontem aqui a gente estava assistindo, né, eu e o Caio, e a gente não sente passar, assim, é muito dinâmico. E tão importante, assim, nos dias atuais. E é isso, gente, foi feito com tanto amor, com tanto carinho, né, Simone? Que... Com certeza. E a gente tá dando né? A maquiagem do Cal Fernandes, a captação de imagens e a direção de fotografia da Coité, a audiovisual, da Paula e da Lívia. A gente teve assim, o espaço ali da Tissara, né, estúdio de dança, que é aqui no Largo do Machado. A gente teve assim, uma equipe muito afetuosa. Acho que a gente pode até agora chamar a Débora Neto, que foi a representante das artes visuais desse projeto, para ela falar um pouco sobre o quadro. E eu achei muito válido que a Débora depois doou esse quadro para a Casa da Palha, né, que é uma casa de candomblé ali em São Cristóvão, né, já que a gente fala, o projeto ele fala tanto da população preta brasileira, como foi apagado esse protagonismo nesse processo da nossa história, e a gente tem esses artistas que trazem essas referências, né? O Fábio, ele na acrobacia, ele traz a referência da capoeira, a Jéssica traz muito forte essa referência da sua ancestralidade e da sua religiosidade dentro do que ela propõe numa dança, né? Dentro do que ela propõe numa cena que vai trazer primeiro a sua corporeidade preta. É muito bonito de ver. E a Débora fez essa doação
Então, esse quadro, né, ele ficou ali para Casa da Palha, eu acho bem significativo. Vamos chamar a Débora para ela falar do processo criativo, Amanda? E eu queria ressaltar também que a Débora Neto, ela é uma das únicas artistas daqui do Brasil que realizam essa técnica da encáustica. Então, isso assim, o trabalho dela é fantástico, assim. Depois eu vou botar ela aqui na live, e depois vocês dão uma olhada lá no Instagram dela para ver as obras, que é belíssimo. Lembrando que o nosso vídeo, a obra final, né, do nosso projeto Arte Entrecortando a História, vai ser lançado em breve, gratuitamente, na plataforma do YouTube, para quem quiser assistir, para quem quiser divulgar esse projeto. A gente vai ficar muito feliz, né, de ter aí o engajamento, porque a gente quer muito que todo mundo veja. Eu acho que é uma obra que ela traz reflexão, que ela traz leveza, que ela traz humor, que ela traz potência política e intelectual sobre nós mesmos, sobre a nossa própria identidade brasileira, né? O que é essa independência, né? Independência ou morte no Brasil de 2022? Será que conseguimos ficar as 3 ou não? Vamos ver. Vamos ver, peraí. E aí, até jogo, será que conseguimos essa independência? Fica a reflexão. Pois é, não podemos dar spoiler. Cadê? Convidei a Débora. Amanda vai chamar a Débora para se juntar a nós. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma galera aí assistindo. A Débora entrou? Debinha, vira a câmera. Cadê? Acho que ela está entrando e está com a câmera para lá, né? Tem que estar com a câmera para cá. Enquanto isso, enquanto a gente espera, alguém quer fazer algum comentário? Tem uma galera assistindo, tem 5.000 pessoas online assistindo. 6.000 pessoas. Olha aí. Quem quiser, da galera que está assistindo, também fazer alguma pergunta sobre esse processo criativo, sobre o projeto, né? Sobre o que quiser, estamos também aqui. Tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, Devinha. Que honra estar aqui. Esse projeto de vocês é lindíssimo. Lindíssimo. A honra é muito minha nesse sentido. Não tem como agradecer. Foi um presente, tá? Participar. Você sabe que o seu nome ele trouxe um peso significativo para esse projeto, né? Você tem uma trajetória assim, muito consistente como artista plástica, como artista visual. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e já emendando sobre o que é essa técnica da encáustica, né? Que pouquíssimas pessoas conhecem. Sim. E pouquíssimos artistas brasileiros usam essa técnica que você fez questão de usar nesse projeto Arte Entrecortando a História. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Débora Neto, formada em pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Já há um bom tempo, estou com 61 anos e foi uma faculdade assim que eu conquistei já de forma tardia, né? Digamos assim, já com quase 40 anos que eu fui fazer a faculdade e sempre trabalhando muito pesquisa de materiais, que eu sou muito curiosa por natureza. Então eu comecei com aquarela, acrílica, óleo e na época da pandemia, assim, por uma questão de ansiedade pessoal, eu que busquei essa técnica encáustica que no Brasil não é muito difundida. Inclusive, no máximo 2 pessoas que nem estão mais morando no país trazem essa técnica a público, né? Muitos artistas conhecem a técnica, muitos artistas que estão engajados conhecem a técnica, mas é uma técnica que ela é muito difícil de ser executada. Porque, embora existam materiais já prontos, o verdadeiro tchan da técnica é o fato de você preparar o próprio material, a própria tinta, o próprio pigmento. Trata-se de uma técnica que você mistura resina da marca, uma resina não é nem encontrada no Brasil, você tem que importar, cera de abelhas filtrada e pigmentos, que você também, na maior parte das vezes, tem que importar. São poucas cores que tem no Brasil.
e através da aglutinação dessa cera com pigmento e com a resina, você cria seus blocos de cera, digamos assim, mas são blocos de cera rígidos. E para que você transfira aquilo para a madeira, para o suporte, você tem que entrar com um maçarico, com um soprador térmico, com qualquer coisa que faça derreter esse material. Então, para cada cor é uma camada, para cada camada é um aquecimento, para cada aquecimento você tem que entrar com essa alquimia, digamos assim. Então, praticamente vira uma cozinha, né, onde você está trabalhando. Você derrete de um lado, joga do outro, entra de soprador. Mais um pouco você às vezes vai se distrai, ao invés de café você toma cera, essas coisas que acontecem. A Amanda já viu o processo, é bem engraçado. E ele é muito, o que é engraçado na encáustica, o que é interessante na encáustica é que ela tem uma vontade própria. Você, embora tenha um domínio, você entra com o soprador, com o maçarico, a cera, ela meio que percorre o que ela quer percorrer. Então você quer que ela vá para a esquerda, mas ela teima. Se tiver um pouco de mídia, ela vai para a direita. Você, então tá, vai para a direita. E aí você inclui outras coisas. É uma técnica que te permite muitas adesões. De colagem, de materiais naturais, gravetos, fotos. E aí eu meio que estou já há 1 ano e meio nessa técnica, já venho expondo direto, saí da aquarela e me dediquei inteiramente à encáustica, né? Aí quando pintou o convite de vocês, eu falei, vou participar com o que eu estou dominando no momento, que é essa linguagem da encáustica, entendeu? Que é uma técnica à parte. Os seus quadros que estão expostos fora do Brasil, né? A gente tem quadro seu na ONU, a gente tem quadro seu, né, mundo afora. Já tem algum quadro seu com essa técnica exposto fora do Brasil ou ainda não? Tem, mas na realidade os meus quadros que ficaram fora, digamos assim, comercializados fora, ficaram em técnica acrílica e aquarela. Porque como depois disso eu só fiz exposição no Brasil, nesse 1 ano só fiz no Brasil, essa nova fase não foi para fora ainda, mas vai. Porque o meu que super valoriza o nosso quadro, não é, Amanda? A nossa obra inédita, que é uma colagem. Vou dar mais um spoiler, hein? Pode, Amandinha? Você que é proponente? Cadê o menino que gostou, né? Ele fala, fofoca pela metade não adianta, né? Mas fofoqueira. Ele comentou aqui. A Débora, na obra, respondendo a essa pergunta, Independência ou Morte no Brasil, de 2022, ela pegou uma série de notícias de jornal, fez uma colagem do ano de 2022, fez uma colagem e aplicou a técnica da encáustica por cima dessas colagens, né? Então temos um resultado bem impactante, bem impactante. Uma outra coisa assim, que eu queria te perguntar sobre o processo em si. Você foi no dia falar, né? A gente gravou com você falando sobre a sua obra e você assistiu a algumas gravações de outros artistas. Como que foi se ver nessa reflexão com outros colegas? Porque o que é interessante é porque uma coisa é a linguagem da pintura em si, que você usa diversas técnicas, e outra coisa é a situação motivacional, né? Digamos assim. Um motivo sempre está por trás da pintura, na minha concepção, ou de qualquer espécie de linguagem artística. Então, o que eu achei interessante é que, embora eu tenha, assim, no meu cotidiano, uma pintura mais idílica, mais leve, mais bucólica, quando eu entrei no projeto, que eu li o projeto, eu meio que embarquei, e quando eu vi o resultado era muito mais visceral. Eu falei, nossa, fui eu mesmo que pintei, sabe? Caramba! Ela falou por si. E o que eu achei interessante é que, por exemplo, eu assisti o trabalho dos demais artistas e, um exemplo, uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração profunda, que é a Jéssica, também
Jéssica Quem foi Freitas, visceral? dançarina e atriz. Só para quem está assistindo, a gente localizar as pessoas, né? A Jéssica é atriz e dançarina, e ela respondeu a essa pergunta, Independência ou Morte no Brasil de 2022, com uma coreografia. Aí, Exato. continuando... Aí, se você olhar, você como uma das criadoras do projeto, Amanda, a linguagem, embora de vertentes completamente diversas, elas tiveram um ponto em comum, essa visceralidade, sabe? Ela meio que ela entrecortou e se entrecortaram. É impressionante, é uma coisa que não foi combinado, cada um estava no seu ambiente de trabalho, cada um estava com livre iniciativa de criação. Aí quando a gente viu, a gente estava com o mesmo sentimento, porque estávamos todos vivendo a mesma situação. Então isso é muito, muito impactante em termos de arte, porque você vê que como você tem várias linguagens, várias vertentes, várias técnicas, várias pessoas com universos completamente diferentes, histórias completamente diferentes, a partir do momento em que você tem um tema tão inclusivo, tão importante como esse, todos meio que se sentiram nessa visceralidade, entendeu? Então eu fiquei muito impactada nesse sentido. Eu confesso, o quadro, inclusive, eu doei para a Casa de Palha, né? Porque eu acho que ele diz muito a respeito do pessoal que frequenta, a respeito da própria ancestralidade da religião. Então, eu acho que é uma religião que eu admiro demais, respeito demais, e como todas as demais, mas essa em especial, eu acho que ela tem um cunho muito importante, pesado no nosso país. Por isso, a doação foi, assim, no meu coração, uma coisa muito simbólica, sabe? Porque eu acho que a gente tem que manter essa coesão artística, tanto no sentido social, como no sentido religioso. Acho muito importante mesmo. Esse projeto, eu acho que está fadado ao sucesso. Ai, que maravilha! Axé, amém, shalom. Shalom. Eu acho que a gente já está chegando ao fim da nossa live, né, Amanda? A gente queria fazer essa prévia para convidar as pessoas. Dá esse gostinho. Eu vou convidar todo mundo também. Assim que a gente colocar na plataforma do YouTube, livre, gratuita e para todos os públicos, com tradução simultânea em Libras, né? com acessibilidade. A tradução é da equipe da JDL, que é uma equipe assim, nota 1000 em termos de tradução de projetos artísticos em Libras. Agora que eu tô vendo, Jefferson Meira, que participou do projeto, tá aqui também. Um beijo enorme. Beijo, Jesse! Lino José, dando os parabéns. Muito obrigada. Espero que todo mundo tenha ficado com vontade de assistir a esse vídeo, que é o produto final desse projeto que foi contemplado no edital Retomada Cultural 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele só foi possível porque fomos contempladas, né? A Amanda foi proponente, idealizadora do projeto, foi contemplada nesse edital de política pública, de cultura, um edital público. Então, a gente tem que sempre agradecer e que isso se mantenha, né? Que a gente tenha aí mais editais para que novos projetos possam acontecer. E em breve vamos disponibilizar o link do nosso vídeo. Amanda, alguma consideração final? Não, é isso. Eu queria ressaltar aqui que o quanto essa equipe, no geral, colocou toda a sua alma, e eu acho que foi isso que se deu essa potência, essa harmonia, né? Essa junção dessas linguagens, foi tudo. Gente, foi alma. Eu acho que é o que define esse trabalho. Foi muita alegria, foi muito de verdade. Então,
eu sinceramente, eu tô aqui muito feliz, eu tô muito grata ao universo, emocionada, eu não tô conseguindo falar direito, porque eu tô muito emocionada de poder estar levando esse trabalho a todos. Agora eu vi que entrou o Toninho Lobo, nosso Toninho Lobo da Exalc, da Mímica em Trânsito. Foi incrível, eles fizeram uma cena com tanto humor, foi tão bacana. Muito agradecida a todos esses artistas. Tanta sensibilidade, né? Acho que Débora usou a palavra visceralidade. Visceralidade, O que vem de dentro, né, gente? A gente percebe, a gente sentiu ali gravando, a gente sentia que tudo vinha muito de dentro, era muito verdadeiro aquilo. Então, foi muito gratificante, de verdade, assim. Me sinto muito honrada. Acho que para a gente finalizar, podemos usar uma frase do Amir Haddad. Débora, quer fazer algum comentário final antes da gente falar do Amir com essa frase final? O que eu gostaria é que as pessoas assim, enxergassem o verdadeiro poder desse documentário, entendeu? Desse trabalho, que juntou tantas linguagens. Eu sou suspeita porque eu acho que a arte, muito mais do que uma coisa contemplativa, é uma linguagem assim, muito poderosa, entendeu? Em todas as suas vertentes. Então, o que eu aconselho que as pessoas comecem a olhar a cultura, a arte, com muito carinho. Desde do teatro, a dança, sabe? Todas as classes artísticas serem respeitadas como uma coisa necessária, sabe? Como algo que é insubstituível. Porque, diante de todos os artistas que estão entrando aí, eu acho que assim como existe aquele que tem o dom da medicina, da engenharia, existe aquele que tem o dom para arquitetura, o artista, de uma forma geral, ele nasce com esse dom, que se ele não trabalha, ele se sente frustrado. E quando ele consegue colocar para fora, a recepção disso, se vier na medida, vem de uma forma muito prazerosa, sabe? Mesmo que não tão prazerosa financeiramente, mas prazerosa sentimentalmente falando e emocionalmente. Então, que as pessoas tenham essa receptividade do trabalho que foi feito por toda uma equipe de artistas, que são vocês, somos nós, né, que participamos desse projeto, e enxerguem o poder social que a cultura e a arte têm diante da nossa vida cotidiana. E parabéns mais uma vez para vocês, mais uma vez eu fiquei honrada. Eu acho que nesse projeto específico, ele foi o prazer financeiramente também, né? Porque a gente já tinha o cachê. Mas você sabe qual é o consolo do artista, né? Não, tudo bem, eu tô duro, mas eu tô feliz com o que eu faço. Isso é bem típico de todos nós, não tem jeito. É uma forma da gente começar a se autoestimar também. Óbvio que é bem linda, né, a parte financeira. Mas no caso de vocês, eu acho que é imprescindível que as pessoas alcancem o poder do projeto, como ele foi criado e como vocês fizeram com primazia. Parabéns, tá? Eu não sei como é que eu saio, se eu tenho que sair, se eu continuo, se eu fico sentadinha aqui. Acho que a Amanda vai encerrar. Eu só queria dar a frase do Amir Haddad para a gente finalizar com esse pensamento, que ele fala o teatro. Eu vou mudar um pouquinho, vou parafrasear, vou botar a arte, porque eu acho que é uma frase que ela resume a intensidade, a visceralidade do que foi esse projeto. Ele diz que a arte acontece de baixo para cima, de dentro para fora. É verdade. É isso. Beijos. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque em breve nós vamos divulgar a nossa estreia de Arte Entrecortando a História. Isso aí. Fiquem de olho. É isso, obrigada. Obrigada, Simone, como sempre, pela parceria. Obrigada, Débora Neto, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, com a sua ilustre presença. E nós estamos muito honradas de ter você, assim como todos os artistas envolvidos nesse projeto, toda a equipe. Muito obrigada. É isso, pessoal.
Um ótimo final de semana, né? Porque a gente já tá na quinta-feira, então um ótimo final de semana para todos vocês. E fiquem de olho, porque em breve, arte entrecortando a história. É isso, gente. Tchau, tchau. Opa, vamos ver agora. Peraí que vamos sair aqui.